Olá, sejam muito bem-vindos, professores, a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, um vídeo bem especial, onde nós vamos trabalhar uma temática bem diferente, uma temática até de certo modo desconhecida por alguns professores, mas que tem um grande potencial para você transformar o seu espaço da sala de aula. E quando eu digo espaço da sala de aula e você consegue visualizar o termo design thinking, não necessariamente o design da sua sala, mas especificamente uma metodologia bem moderna para você começar a pensar a estratégia por trás da sua sequência de aulas, do seu planejamento, da sua aula, especificamente falando. Quando nós pensamos em design thinking, primeira coisa que nós precisamos levar em consideração é que nós não estamos falando necessariamente de uma teoria criada, desenvolvida ou pensada para a educação. Para além da sala de aula, o design thinking é uma abordagem, é uma metodologia pensada para um outro espaço, mas que atualmente tem sido adaptada, pensada também no contexto educacional. Então imagine uma metodologia que coloca o aluno no centro do processo do ensino, incentivando criatividade, colaboração, resolução de problemas, de uma maneira bem inovadora. Basicamente, isso é design thinking, uma abordagem que principalmente é utilizada no mundo do design e dos negócios, mas que tem ganhado destaque na educação, pelo potencial de transformar a forma como nós ensinamos e aprendemos. Primeiro, vamos imaginar o seguinte: antes da gente pensar nessa metodologia, nessa abordagem dentro da sala de aula, é interessante a gente entender de onde vem esse pensamento, essa ideia e o que há por trás dessa ideação. Eu acho que esse termo é maravilhoso porque ele já vai realmente de encontro a tudo que a gente vai ver na nossa temática de hoje. Esse processo, porque o design thinking nada mais é do que um processo de organização, milimetricamente pensado para atender a uma demanda específica. Quando pensado ali no mundo dos negócios, a gente vai imaginar como sendo um processo de criação, um processo de ideação, de pensamento, onde a proposta de solução ela é criada com base em uma personalização da entrega. Então, basicamente, as empresas, quando usam os processos de design thinking, elas pensam especificamente no que o cliente mais precisa e no que o cliente mais busca enquanto uma solução. Então, basicamente, eles fazem um estudo, eles tentam entender um pouco mais do que aquele cliente busca e, com base nessas informações, desenvolvem de maneira inovadora e criativa uma solução condizente, uma solução que realmente consiga entregar exatamente o que aquele cliente busca. Então, é realmente algo muito personalizado, mas que a gente consegue trazer, quando pensado no contexto educacional, também para o nosso modelo de planejamento. Se nós vamos pensar no design thinking como algo dentro da educação, nós já vamos sempre lembrar que será uma adaptação de uma ideia que não necessariamente foi pensada para o contexto educacional, mas que, como nós estamos aqui visualizando a entrega de soluções e como nós estamos pensando de maneira realmente inovadora na proposta de soluções para problemas que são comumente associados ao contexto da sala de aula, a gente pode sim usar esse processo para até de maneira conjunta com os nossos alunos e com outros indivíduos que compõem o ambiente educacional, pensar em soluções para problemas que são associados à nossa turma, à nossa sala de aula como geral. O Design Thinking ele é esse processo interativo, onde nós vamos nos centrar e entregar uma solução personalizada de maneira realmente a atender os anseios de uma determinada amostra de população. Então, esse é um processo centrado no ser humano, que vai se basear em 5 etapas: a empatia, a definição, a ideação, a prototipagem e o teste. E aí, quando nós aplicamos essa metodologia na sala de aula, nós estamos realmente pensando em criar experiências de aprendizado mais envolventes e eficazes, para promover um ambiente onde os alunos eles se sintam motivados realmente a explorar, a criar e aprender de maneira ativa. Como que nós vamos fazer uso das etapas que são parte desse processo dentro da educação?
Primariamente, nós precisamos visualizar quais são essas etapas. A aplicação dessas etapas é o que vai realmente fazer essa adaptação de um processo que não é próprio para a educação para o nosso contexto educacional. Aqui nós vamos ter 5 etapas: empatia, definição, ideação, prototipagem e teste. E logo após apresentar essas etapas, eu também vou compartilhar com vocês modelos e exemplos práticos de como a aplicação desse passo a passo, desse processo, pode funcionar quando pensando ali em soluções educacionais. Quando a gente pensa aqui na etapa da empatia, a gente vai pensar que antes de pensar numa solução para um problema que, por exemplo, está relacionado ao ambiente da sala de aula, nós vamos primariamente analisar quem são os indivíduos envolvidos nesse processo. Então a empatia nada mais é do que a gente observar de maneira profunda quais são os desafios, as necessidades e os desejos dos nossos alunos. E isso realmente varia de uma turma para outra turma. Pode ser que você, sendo um professor e enfrentando alguns problemas em sala de aula, observe, por exemplo, que mesmo tendo 2 turmas de uma mesma série, você tem, por exemplo, o 9º ano A e o 9º ano B, esse grupo de alunos não vai ser homogêneo e o comportamento deles vai ser geralmente muito heterogêneo. E você pode estar pensando, mas professor Ramon, por que eu vou me dar ao trabalho de passar por todas essas etapas para solucionar problemas que necessariamente não são meus? Porque a construção de um ambiente positivo não depende unicamente do professor. Mas quando nós conseguimos solucionar certos problemas da sala de aula, esses problemas não respingam somente no nosso grupo de alunos. Eles também influenciam a nossa motivação para trabalhar dentro da sala de aula. Então vamos supor, por exemplo, que você esteja falando de uma turma que é desmotivada frente à sua disciplina. Usar esse processo e seguir essas etapas pode te ajudar a construir uma proposta de solução para a motivação dos seus alunos, uma proposta que inclusive pode também contar com a participação ativa na elaboração por parte dos alunos, e a solução não necessariamente vai impactar somente os seus alunos, mas você também, pois você com certeza vai concordar comigo que a motivação dos alunos vai trazer realmente muitos benefícios para o seu momento de aula. Então, quando você vai apresentar a sua aula, quando você vai fornecer a experiência de aprendizado que você preparou através das suas aulas para os alunos, esses problemas que podem sim serem ali construídos a partir dos alunos ou até de outras coisas, pode ser, por exemplo, algo externo, pode ser algo relacionado ao design da sala, relacionado realmente às condições do espaço onde as aulas acontecem, mas isso influencia também ali na sua prática docente. Então, a primeira etapa vai ser a empatia, que é realmente você, e quando eu digo empatia, não no conceito necessariamente ali psicológico, ou até dentro da competência socioemocional, como a gente conversa bastante, mas realmente você olhar para os alunos basicamente como clientes de um serviço, que é aquele serviço educacional que a instituição oferece e do qual você faz parte na íntegra, e você pensar o que eu preciso observar dentro desse grupo de alunos quando eu estou pensando em um problema específico e observar através dos olhos deles o que pode estar acontecendo para gerar aquele problema. Então, entender quais são os desafios, as necessidades, os desejos daqueles alunos. Mais uma vez, eu gostaria de relembrar que aqui é uma ideia inovadora. Então, claro, se você, eu não estou nem aí para a transformação da sala de aula, provavelmente esse vídeo realmente não é para você. E não, nós também não vamos romantizar a transformação da sala de aula, mas nós estamos num processo de estudar, de entender, de buscar realmente soluções que possam ser inovadoras e transformadoras para a sala de aula. Não simplesmente para agradar os nossos alunos, mas também para construir uma prática docente que faça mais sentido, que realmente tenha um propósito e que também atenda às nossas expectativas de saúde mental, que a gente possa, enquanto educador, se sentir cada vez mais confortável no espaço da sala de aula, entre outras temáticas. Então, ainda dentro do tópico da empatia, o que nós vamos precisar fazer? A primeira coisa é realizar a atividade de escuta ativa. Entender um pouco mais sobre aquele grupo de alunos, entender um pouco sobre quais são as dificuldades, os interesses, quais são as sugestões que eles podem fornecer. E é claro que isso também vai
pedir daquela turma de alunos uma certa maturidade. E também não vai ser fácil construir essa relação de feedback instantâneo e constante entre professor e aluno, se isso nunca acontecer. Além dessa atividade discutativa, nós podemos fazer as atividades de observação. Observar os alunos em diferentes situações de aprendizado para identificar comportamentos e necessidades. Quando a gente tenta algo novo em sala de aula, quando a gente se propõe a fazer algo diferente, é importante que a gente observe o que funciona, o que não funciona, que tipo de atividades funciona melhor naquela turma, para que a gente possa também começar a entender o comportamento daqueles alunos. O comportamento geralmente evidencia muita coisa, ele traz muita informação. E lembrar que o aluno, dentro daquela sala de aula, está vivenciando uma jornada de aprendizagem. Então, crie mapas da jornada do aluno, entenda em que momento da jornada aquele aluno está. Entenda qual é o caminho que esse aluno precisa percorrer durante a sua disciplina, durante aquela sequência de aulas, para que ele possa chegar no ponto que você deseja. E pense visualizando qual é a experiência daquele aluno. Por exemplo, quando você imagina que você quer desenvolver uma habilidade, uma competência na sua turma e você elabora diversas aulas pensando especificamente naquela habilidade ou competência, a experiência que os alunos têm vivenciado nesse conjunto de aulas é realmente o caminho mais eficiente para que eles consigam desenvolver essas habilidades e competências. Essa experiência que você fornece para os seus alunos é uma experiência na qual você se sente confortável? Porque muitas vezes eu, enquanto professor, planejei aulas que nem eu gostava de ministrar. Diversas vezes isso aconteceu. Eu planejei uma aula pensando em uma habilidade ou competência e montei o meu plano de aula e fui até para a aula e fui até o momento da aula com esse plano e nem eu estava realmente muito satisfeito com aquilo. E é claro que isso vai acontecer vez ou outra. Mas dentro da jornada da experiência do meu aluno durante aquele grupo de aulas, aquela sequência de aulas, aquele semestre ou aquela unidade temática, como que tem sido essa experiência? Eu tenho sentido que os alunos têm vivenciado a experiência? Ou basicamente estamos, eu de um lado e os alunos do outro, cumprindo uma tabela de ações que não faz muito sentido para os meus alunos e que vez ou outra também não faz sentido para mim? Dessa forma eu vou começar a entender mais ou menos o que está acontecendo nesse espaço. Isso é muito importante quando a gente for pensar na proposta de solução. E aqui, essas etapas elas são aplicáveis a qualquer construção de solução que você estiver pensando. Seja questões mais comportamentais como engajamento, interação, tudo isso vai entrar dentro da mesma roupagem. Daqui a pouco eu vou mostrar uns exemplos práticos e vai ficar um pouco mais claro. Depois da etapa da empatia, nós vamos para a etapa da definição, que é com base nas informações que você vai coletando ali nessa etapa da empatia, você definir claramente quais são os problemas que você deseja resolver. E lembrar que também não dá para resolver todos os problemas de uma vez. A gente precisa focar em problemas específicos para que ao longo de um percurso a gente vá conseguindo fazer modificações que basicamente não são grandiosas, mas que vão gerar uma transformação bem significativa ao longo da implementação. Depois que você recolher essas informações ali na etapa da empatia, você vai sintetizar esses dados, entender um pouco desses dados, identificar alguns padrões. Por exemplo, em todas as atividades desse modelo, os meus alunos estão menos engajados, eles tendem a não interagir. Mas quando eu proponho esse tipo de atividade, os meus alunos têm um engajamento melhor. Então, tudo isso é dado que você precisa levar em consideração. E aí você vai redigir as declarações dos problemas, formular esses problemas. E, claro, a formulação desses problemas vai estar centrado nos alunos, já que nós estamos aplicando o Design Thinking para oferecer uma experiência de sala de aula diferente. Então, por exemplo, poderia ser: como podemos ajudar os alunos a se sentirem mais engajados durante as aulas de matemática? Perceba que isso requer que a gente observe, então o professor provavelmente já teria observado que boa parte da desmotivação, da falta de engajamento, vem da dificuldade que os alunos têm, por exemplo, na base dos conteúdos de matemática. Então, como as atividades elas não correspondem ali ao nível daquele aluno, tem muitos alunos que estão em um nível abaixo, eles ainda têm uma base muito mal organizada, eles ainda precisam realmente de um fortalecimento
da base matemática para que eles consigam acessar fórmulas mais complexas, realmente é muito difícil se engajar em atividades que o desafio está realmente muito em contraste com o nível. O ideal é que o desafio esteja realmente na medida certa para que o aluno se sinta encorajado e não desestimulado. Estou trazendo apenas alguns exemplos, realmente só algumas ideias para que a gente possa pensar. E aí, com base nisso, você vai estabelecer os objetivos, definir realmente as metas, o que você deseja alcançar e qual é a solução que você deseja construir com base naquilo que você já elencou. E aí você vai para a ideação, que é onde a criatividade vai florescer e você vai realmente trabalhar em conjunto com os alunos para gerar o máximo de ideias possíveis para começar a criar o seu projeto de solução. Você pode fazer sessão de brainstorming com os alunos, todo mundo dando ideias, sem nenhum julgamento, pode ser usando alguma ferramenta digital, cada um dos alunos apresenta o seu ponto de vista, você recolhe, pode construir mapas mentais para pensar sobre quais seriam as principais ideias para resolver aquele problema que assola aquela sala de aula. E o bom é que aqui você pode construir uma diversidade de perspectivas. Então imagine que você está ali, por exemplo, enquanto professor de matemática, vivenciando esse problema da desmotivação. Os alunos podem apresentar bastante conteúdo através da sessão de brainstorming, dos mapas mentais. Você pode ali coletar também informações com outros membros da comunidade escolar, com outros professores, até com alguns pais, com algum especialista da sala de aula, com a coordenação, com a psicóloga, enfim, com todo mundo que você acha que pode realmente colaborar para pensar numa estratégia de solução para aquele problema que você tem enfrentado naquela turma específica. E aí você vai para a prototipagem. Depois de que você já selecionou ali as melhores ideias de como que você acha que pode ser feita a transformação daquela situação, você vai realmente construir modelos para testar o que realmente poderia funcionar. Então, se você vai pensar num projeto, você precisa simular como que esse projeto aconteceria, em que dias, como seria a dinâmica do acontecimento das atividades desse projeto durante as aulas. Porque com base nessa simulação você vai realmente pensar o que pode ou não funcionar. Dentro dessas soluções, eu vou usar alguma solução digital, vão ser todas soluções físicas, e aí você vai montando uma prototipagem, que é realmente um protótipo do que você faria. E você pode apresentar esse protótipo para as pessoas que você consultou, para as pessoas com quem você conversou, inclusive para os alunos, e observar o feedback para ver se realmente vocês estão indo por um bom caminho. Lembrar que você não precisa tomar a responsabilidade desse processo só para você. Você pode compartilhar isso com outras pessoas, pode inclusive até ser um projeto interdisciplinar com outros professores. E aí você vai para o teste. Depois que todo mundo conhece a solução que você planejou junto, que você construiu em conjunto, vai para o teste, que é realmente ver se aquilo vai funcionar. Então, a etapa final é você testar os modelos que você gerou ali em protótipos. Então você vai implementar um piloto, ver se aquele programa vai funcionar, se aquela solução vai realmente dar certo, vai coletando alguns feedbacks e você pode, com base nesse piloto, fazer alterações, melhorias e chegar no seu modelo final muito em breve. E é claro, você vai ter uma primeira experiência e logo em seguida você vai também ter muitas oportunidades de fazer outras alterações e até usar esses modelos em outros projetos e muito mais. Agora nós vamos para 2 exemplos práticos de como aplicar essas etapas do Design Thinking para que você possa visualizar na prática como isso pode acontecer dentro de um modelo prático de sala de aula. Eu trouxe 2 modelos práticos de aplicação, levando em consideração 2 exemplos bem diferentes. Um seria a gente repensar o espaço da sala de aula e o outro seria a gente pensar em questões mais realmente específicas de uma disciplina. Então vamos começar pelo exemplo de como a gente pensaria o espaço da sala de aula. A gente sabe que sim, pode acontecer de, por exemplo, os alunos eles estarem enfrentando problemas de concentração ou até problemas de desempenho relacionados ao espaço da sala de aula, salas muito lotadas ou até a organização do espaço da sala de aula. Então, como que a gente aplicaria, por exemplo, o passo a passo, aquelas etapas que a gente visualizou nesse sentido? Primeiro, nós começaremos ali com a empatia. Os alunos vão expressar que não se sentem confortáveis ou inspirados naquele ambiente da sala de aula. Com base nisso, nós vamos para a parte da definição, que é construção além do nosso problema.
Então, como podemos criar um espaço da sala de aula que seja mais acolhedor e propício ao aprendizado colaborativo? E aí nós vamos para a ideação, onde nós vamos fazer o nosso brainstorm, o nosso mapa mental com alunos, professores, sobre o que nós poderíamos mudar no layout da sala de aula, de decoração e tudo mais, para deixar ela realmente um pouco mais favorável para o nosso processo. E aí nós vamos para a prototipagem, nós poderíamos criar um layout de sala de aula só imaginário ou só através de um aplicativo, de um desenho. E depois nós poderíamos fazer a parte do teste, que seria implementar a nova organização da sala de aula, um novo formato para as cadeiras, uma nova posição para o quadro, projetar ali em um outro espaço, enfim, nós iríamos realmente fazer a modificação e testar se aquilo realmente funciona ou não. Eu trouxe um segundo exemplo, que seria a melhoria no ensino de ciências. Então, os alunos relatam ter dificuldade em entender alguns conceitos que são complexos nas aulas de ciências. Então, nós iríamos, então, construir uma definição de problema e, claro, buscando a elaboração de uma solução cada vez mais inovadora. Como podemos tornar as aulas de ciências mais interativas e compreensíveis? E aí vamos para a ideação, que seriam sessões de brainstorming, para a gente poder gerar ideias como, vamos fazer mais experimentos práticos, vamos usar algumas tecnologias, ou a aula precisa de uma metodologia mais ativa, por exemplo, a gamificação. E aí nós podemos fazer a prototipagem, que seria, por exemplo, desenvolvimento de kits de experimentos práticos, ou então a aplicação de uma realidade aumentada para poder explicar conceitos científicos, e vamos fazer o teste disso na prática em uma sequência de aulas, para que a gente possa, usando esses novos recursos, perceber se eles geram um impacto realmente positivo no que a gente via enquanto problema lá no início, que era a dificuldade dos alunos de entender conceitos complexos nas aulas de ciências. Se a gente observar, aquilo que parece realmente muito difícil, na prática não é. É realmente a gente pensar em observar um problema que assola. E muitas vezes a gente lida com diversos problemas na sala de aula e a única solução que a gente encontra realmente é reclamar daquilo. A gente acaba realmente fazendo só isso, reclamar. E claro, gente, a gente sabe que realmente reclamar de vez em quando dá aquela aliviada na pressão, mas não soluciona aqueles problemas. E às vezes alguns desses problemas podem evoluir de maneira gradativa, de que quando a gente vai observar ou vai perceber, tá realmente muito mais difícil vencer aquela problemática. Então é importante que a gente pense de maneira criativa e inovadora para tentar solucionar alguns problemas, especialmente se são problemas que estão muito relacionados à sua disciplina, são coisas que você realmente sente que impactam o processo de ensino-aprendizagem para você e para os seus alunos. E é sempre importante lembrar, sempre importante lembrar, que essa é uma ideia que não é pensada para a sala de aula, mas que nós estamos trazendo para dentro da possibilidade. Então, ele oferece uma abordagem poderosa para a gente enfrentar desafios educacionais de maneira muito inovadora e voltando sempre para essa centralidade do aluno, que é muito importante porque nós estamos sempre pensando e defendendo que o aluno seja o protagonista do espaço da sala de aula, que a gente consiga realmente construir experiências de aprendizagem mais voltada para o protagonismo estudantil. Então, seguindo essas etapas, a gente pode realmente criar soluções que podem trazer uma verdadeira transformação. Eu espero que vocês aproveitem bastante tudo que a gente conversou aqui. É claro que quando a gente se propõe a trazer ideias mais inovadoras, a pensar a inovação da sala de aula, é óbvio que a gente vai visualizar diversas problemáticas. Pode ser que muitas dessas soluções não funcionem na primeira tentativa, mas é importante que a gente busque sempre construir uma educação cada vez mais com propósito, com significado. E agora eu quero te apresentar uma das soluções que pode te ajudar com toda certeza na sua prática docente, que é a Comunidade Professor Pro. A Comunidade Professor Pro é uma plataforma de formação continuada para professores, onde as formações estão alinhadas, organizadas em trilhas de aprendizagens, alinhadas às principais competências docentes. Então, aqui você vai encontrar realmente tudo que você precisa de todas as temáticas mais atuais e constantes atualizações para que você possa realmente pensar de maneira cada vez mais estratégica na transformação da sua prática docente. Ao entrar para a Comunidade Professor Pro, você vai receber o seu acesso a esse espaço de formação continuada, onde você vai ter tudo organizado em módulos,
Tudo isso organizado em trilhas bem interessantes para que você possa investir no desenvolvimento contínuo das suas habilidades enquanto docente. Você vai ter um módulo de boas-vindas, você vai ter esse módulo dos primeiros passos, onde a gente vai falar sobre mentalidade, sobre organização, planejamento, em aulas que não são longas demais, mas que são objetivas o suficiente para que você possa realmente pegar um passo a passo e aplicar para ver a transformação da sua prática docente. Você vai ter acesso ao nosso baú de ferramentas, com ferramentas práticas para professores, desde inteligência artificial, planejamento, entre outras coisas. Você vai ter um módulo específico só para inteligência artificial, para otimizar o seu tempo e seus processos e conseguir produzir cada vez mais, com mais qualidade em menor tempo possível. E aí você vai ter o módulo de pausa, onde depois de você ter se abastecido com ferramentas, com um passo a passo básico do que você precisa fazer para realmente começar a transformação da sua prática docente, você faz essa pausa e aí você entra nas nossas bússolas, que são as nossas trilhas de aprendizagem alinhadas às principais competências docentes, as mais atuais e necessárias. Então você vai ter uma bússola da competência digital com formações específicas sobre competência digital, bússola de competência metodológica, então metodologia ativa, metodologias inovadoras, tudo que você tiver de abordagem metodológica você vai encontrar nessa nossa bússola, bússola da competência analítica para que você possa entender como construir avaliações, como lidar com os dados que a sala de aula fornece, o que fazer com esses dados e, é claro, a competência socioemocional que é indispensável nos nossos dias e que a gente precisa realmente lidar bastante com o desenvolvimento da nossa competência socioemocional, tanto para lidar com o nosso emocional, para cuidar da nossa saúde mental, para também observar o comportamento o emocional, as emoções e o que elas fazem com a nossa sala de aula, com a experiência de aprendizagem dentro da sala de aula. E depois você vai para os nossos bônus, que é o bônus da biblioteca de recursos, onde você vai encontrar jogos, projetos, atividades, enfim, tudo já pronto para você simplesmente baixar e aplicar na sua sala de aula. Quer a ideia de um jogo para fazer uma revisão? Você vai lá, pega o jogo, baixa já em PowerPoint, coloca suas perguntas e aplica com a sua turma. Tá sem ideia de atividade, de como começar um novo conteúdo, ou tá sem ideia de um projeto? Vai lá, procura na nossa biblioteca de recursos, lá já vai ter tudo pronto, você vai só baixar e usar ali na sua prática docente. E nós temos também a biblioteca de treinamento express, que são treinamentos mais pontuais, que não necessariamente estão relacionados a nenhuma das nossas trilhas, mas que são coisas práticas que o professor precisa conhecer, são coisas que realmente o professor precisa dominar. Se você deseja fazer parte da nossa comunidade, dessa comunidade que é o projeto que realmente aquece o meu coração constantemente, é realmente algo pensado de professor para professor, o link está aqui no nosso canal, é só você clicar lá e fazer sua inscrição e seja muito bem-vindo à nossa comunidade Professor Pro.